Filhos de Deus, sou o pastor Javan, mais uma vez compartilhando com você uma porção da palavra de Deus com o santo propósito de que a palavra lhe edifique, a palavra não só lhe enriqueça de conhecimento, mas acima de tudo lhe aproxime mais de Deus, lhe aproxime experiências de fé com Deus. O Deus da palavra, Ele quer se dar a conhecer a todos nós e desenvolver uma intimidade, um relacionamento conosco. E para isso é necessário que, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra, creamos nela e a coloquemos em prática no dia a dia da nossa vida, para que assim as grandezas do poder de Deus se manifestem em nós e através de nós. O texto que partilho com você nesse momento é o capítulo 8, no qual estamos desenvolvendo várias reflexões, os versos 14 a 17. O texto sagrado assim nos diz, o apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você percebeu que eu repeti o verso 16? Porque a ênfase que quero dar é justamente a ênfase do texto no sentido de dizer que o Espírito Santo se preocupa em nos fazer lembrar que somos filhos de Deus. Isso é deveras importante na nossa vida, na nossa comunhão com o Senhor. E vem-nos a pergunta por quê? Deus se preocupa que o seu Santo Espírito confirme com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Sem dúvida nenhuma, queridos, é para nos fazer lembrar que nós somos habitação dele. Estamos vivendo um tempo que muitos estão se aproveitando, aqueles que não gostam da igreja, coisa nenhuma, na verdade, que talvez nem saibam o que é ser igreja, porque ser igreja, obviamente, concordo plenamente com quem fala isso, não é templo, não é um CNPJ, não é uma placa como se tem de uma empresa, de um comércio exposto, identificado. A igreja somos nós, corpo de Cristo, povo de Deus. É a reunião dos salvos, salvos aqueles que um dia ouviram a palavra de Deus e se arrependeram dos seus pecados e creram em Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, saindo da individualidade e fazendo parte assim do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. E aí sim, essa igreja deve se reunir. Não importa se nos templos, com estruturas confortáveis e etc., aí é a gosto de cada grupo, se nas praças públicas, nas montanhas, nos vales, nas praias, o importante, ou dentro de casa, o importante é que o povo de Deus se reúna para partilhar a fé, partilhar as obras, partilhar os dons espirituais, partilhar da palavra de Deus, das orações. É de Deus que o povo de Deus se reúna, sim. E aí cada grupo encontra suas diferentes formas de organização para atender esse fim. Mas é importante lembrar, antes de qualquer coisa, que a igreja somos nós. E isso, cada um de nós deve ter em mente, que é a habitação do Espírito Santo de Deus. Deus habita no coração de cada um dos seus filhos. A palavra diz, certo, em Atos, que de fato Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus habita no templo que Ele mesmo fez, que é o meu, que é o seu coração. Ele quer habitar. Esse habitar não é habitar por habitar e nada fazer, simplesmente aceitar a condição desse templo que somos nós, mas nos refazer conforme o seu poder, conforme a sua palavra, conforme o seu agir, e para isso é necessário que nós estejamos dando lugar ao Espírito Santo de Deus, porque por vezes alguns recebem
a palavra de Deus, se convertem, passam a ser a habitação do Espírito Santo de Deus, mas deixam o Espírito Santo de Deus lá, quieto e às vezes até trancado num quarto. Perdoe minha força de expressão, mas é bem assim, porque não deixam o Espírito Santo agir como aquele que é dono deste lugar, do meu coração, do seu coração, da sua mente, do seu corpo, quer nos usar como instrumento do seu amor, do seu cuidado para com os outros. Portanto, é imperioso que você lembre que você é filho de Deus, e não só filho, mas habitação do próprio Deus. Aqueles irmãos de Roma precisavam lembrar disso, para que eles não se perdessem olhando para o mundo, olhando para as coisas à sua volta, mas olhando para dentro de si, se lembrassem, cada um se lembrasse que foi comprado por alto preço para ser habitação do Senhor Deus Todo-Poderoso. Isso é magnífico, isso nos enche de segurança, nos enche até de autoridade e poder para que façamos a obra que Ele nos chamou a fazer. Mas o Espírito Santo nos lembra de que somos filhos de Deus, para que saibamos que o que temos em Cristo é maior do que o mundo possa nos oferecer. É a herança em Cristo. 2 Timóteo capítulo 1, verso 12, o apóstolo Paulo vai nos dizer, ele orientando a Timóteo em sua carta, ele diz, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei quem tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo aqui se referindo das suas muitas lutas, das muitas perseguições que sofrera, ou seja, situações às quais que ele poderia até renunciar à sua vocação de continuar pregando o Evangelho em todos os lugares, mesmo sofrendo rejeições e perseguições, mas esses sofrimentos, segundo o apóstolo Paulo, não eram de importância maior do que a herança que ele já tinha em Cristo, herança guardada pelo Senhor, um depósito que ninguém tem o poder de tomar, porque já é nosso. Meu irmão, minha irmã, queridos de Deus, o que Deus tem reservado para nós, Ele já nos deu e pronto. E é importante que vivamos em função dessa herança, vivendo a nossa fé, fazendo como o apóstolo Paulo mesmo disse, quando chegou no final da sua vida, perto da sua morte, ele disse que combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. E ele só fez isso porque ele sabia que tinha uma herança maior do que aquilo que o mundo podia lhe dar ou até podia lhe tirar. Tinha algo que foi Deus que lhe deu, e é uma herança eterna e que deve guiar a nossa vida agora, aqui, para que não sejamos embebecidos pelos cantos das muitas sereias deste mundo, das riquezas deste mundo, dos prazeres deste mundo. Mas o Espírito nos faz lembrar que somos, além de habitação do Espírito Santo, como diz Paulo em Coríntios 5, aliás, Coríntios 6, dizendo que nós devemos nos lembrar que somos a habitação do Santo Espírito de Deus, que somos também herança do Senhor. Ele nos faz lembrar de que somos filhos de Deus, para avivar em nossa mente que devemos produzir, devemos ser úteis. Gente, muita gente inútil no contexto da igreja. Quantos são apenas meros consumidores? A moda antiga, e eu me converti aos 6 anos ao Evangelho de Jesus Cristo, lá na primeira igreja batista, em Campina Grande, numa pregação do pastor José Brito Barros. Não me perguntem o texto bíblico, a teologia desenvolvida, mas eu lembro do apelo, quem queria aceitar Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, e eu fui e aceitei, e daí por diante segui a minha vida cristã, sendo ali discipulado, e depois fui batizado em 1978, olha, faz tempo, e Deus foi orientando a minha vida, me guiando nessa trajetória de vida cristã, enfrentando lutas, adversidades, mas com Ele me amparando, mas acima de tudo, me lembrando, você deve frutificar, você deve cumprir a missão de fazer discípulos, porque foi para isso que você foi salvo, foi para isso que você foi chamado por Jesus Cristo, foi para isso que você foi tirado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor. Foi para isso que você conheceu a verdade que liberta, Jesus Cristo.
É o próprio Jesus que vai dizer em João 15,16: não me escolhestes a vós, não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Ou seja, você é um crente em Jesus Cristo, o Espírito Santo está lembrando você que você é filho de Deus para você frutificar o caráter do Pai, de santidade, de honestidade, de pureza, de justiça, de benignidade, de amor, de compaixão, de desejo que os perdidos encontrem a salvação na pessoa de Jesus Cristo. É para que você assim manifeste esse fruto, o fruto do Espírito Santo de Deus agindo em você, confirmando que você é filho de Deus para cumprir um propósito de filho, como Jesus Cristo veio aqui, cumpriu a sua missão e nos delegou a missão de irmos fazendo discípulo através da pregação da palavra, do viver a palavra, do manifestar as obras de Deus. Se você não tem frutificado, quem sabe nessa quarentena é hora de refletir. O Espírito Santo está aí confirmando que você é filho de Deus por Cristo Jesus, e se filho, herdeiro, co-herdeiro, porque padeceu com ele nos sofrimentos que ele sofreu na cruz do Calvário, para ter uma vida na qual os sofrimentos desta vida não podem se comparar com a glória do porvir, e nada deve lhe deter no seu comprometimento em cumprir a sua missão de filho de Deus, fazendo a obra que o Pai lhe confiou. É por isso que o Espírito Santo confirma com o meu, com o seu Espírito, que nós somos filhos de Deus, porque devemos frutificar. O rebanho verdadeiro do Senhor, os salvos, os remidos pelo sangue de Cristo, não tem ovelha estéril. As ovelhas do Senhor são produtivas e reprodutivas, fazendo a obra do Senhor, manifestando o caráter de Cristo, servindo com seus dons e talentos e os dons do Espírito Santo, testemunhando da sua fé, usando de cada oportunidade para fazer o bem, cumprindo a sua missão de amar o próximo como a si mesmo. Mas o texto nos convida à reflexão de que o Espírito nos lembra de que somos filhos de Deus com um santo propósito, para que nós lembremos da esperança de glória que temos em Cristo. Queridos, muito se tem pregado o terror. É inconcebível que crentes, ao invés de terem mensagens de consolo, de ânimo, de esperança, de vitória em Cristo Jesus, tenham mensagem de desespero, de apavoramento, de pânico, de medo. Nós temos o amor de Cristo sobre nós, e esse amor de Cristo sobre nós, segundo a palavra, faz com que lancemos fora todo o medo. Medo de quê? Da morte? Medo de quê? De um vírus, de uma doença? Medo do quê? Jesus disse que se tivermos que ter medo, que tenhamos medo daquele que não só pode matar o corpo, mas lançar a alma no inferno, e este é Jesus. Mas a vontade dele é que nenhum venha à perdição, mas que todos sejam salvos pelo alto preço dele pago na cruz do Calvário. E se você já crê nele, se você já ouviu a sua palavra e crê no coração e tem confessado com a sua boca que Jesus Cristo é o Salvador, a palavra diz que você é um salvo e deve viver como um salvo e receber o poder de se tornar filho de Deus. Por isso o Espírito Santo, que confirmava para os irmãos de Roma que eles eram filhos de Deus, está confirmando hoje no seu coração que você é um filho de Deus, para que você se lembre da esperança na qual você vive, pela qual você se guia. Esperança que nos consola a alma, nos anima nos dias de angústias, de aflições, fazendo-nos crer que as aflições de hoje são inferiores, são menores, não podem ser comparadas com as aflições passadas pelo nosso Senhor, para nos dar essa esperança, e com as glórias do porvir que viveremos em Cristo Jesus. Aliás, eu gostaria de abrir um aspas em relação a essas glórias que são almejadas em esperança, né? Na verdade, a glória se dá para o tempo presente, ou seja, glória imediatamente após o sofrimento.
e glória que nos é reservada para o dia final, o dia do Senhor. 1 Pedro vai dizer, capítulo 5, verso 10, que o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de havermos padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoe, confirme, fortifique e estabeleça. Veja aqui a glória após um sofrimento, após uma luta, após uma grande tempestade, após uma grande perda, como viveu Jó, por exemplo, como viveram os apóstolos, sofrendo lutas e perseguições, mas tendo refrigérios para que continuassem fazendo a obra do Senhor. E é isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Ele padeceu lutas, perseguições, mas após haver padecido um pouco, ele vai nos aperfeiçoar. O Senhor vai nos aperfeiçoar, vai nos confirmar, vai nos fortificar, vai nos estabelecer cada vez mais para que continuemos cumprindo a missão que Ele tem para nós, como filhos do Senhor, como igreja do Senhor, como povo do Senhor, até a hora do Senhor, até o dia final, que aí sim será a glória incomparável, que o texto de Romanos 8:18 diz: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ou seja, glória imediata, após a quarentena, após o coronavírus, após muitas vezes um desemprego, após uma doença, após uma situação de crise no contexto conjugal ou em qualquer outro tipo de relacionamento, vem a ação de Deus dizendo: olha, meu filho, você foi fiel durante essa tempestade, você foi fiel durante esse tempo atribulado. Em todo o tempo você me clamou, você apresentou as suas queixas, as suas necessidades, você perseverou, de modo que os que estiveram à sua volta perceberam que mesmo independente das circunstâncias, você não perdeu a sua fé, não deixou de agir por temor e continuou me louvando, me adorando. Eu estou te colocando agora no tempo de bonança, no tempo de glória, para que o mundo veja a minha glória sobre ti e o mundo venha a crer em mim através do meu agir na tua vida e por meio da tua confissão, por meio do teu bom testemunho. Queridos, não é sem causa que o Espírito Santo confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É isso que Ele está fazendo comigo, com você, nesse tempo difícil, com a igreja do Senhor espalhada em toda a humanidade. Mas o Espírito também, Ele confirma com o nosso espírito que somos filhos de Deus, para que, queridos, não negligenciemos a tão grande salvação que recebemos do Senhor Jesus Cristo, pela qual foi pago o alto preço na cruz do Calvário, o sangue de Cristo. Será que você tem se atentado para a grandeza da salvação e o preço pago por ela? Sem dúvida alguma, o Espírito quer que nos lembremos da grandeza da nossa salvação, a honra de ter nos tornado filhos de Deus, condição que Deus nos deu por amor, por benevolência, por compaixão, por misericórdia, porque nada merecíamos a não ser o que já tínhamos, que era a condenação por causa dos nossos pecados, por causa da nossa inimizade para com Deus, da nossa rebeldia, por causa de estarmos amando mais a este mundo do que ao Senhor. E Ele nos deu a tão grande salvação, para que nada pudesse nos separar mais dele, nem mesmo a morte. Gálatas capítulo 4, verso 6, meu querido e minha querida, diz: e porque sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. Assim que já não és mais servo, mas filho, e se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Ou seja, você é filho de Deus e recebeu uma grande salvação que lhe tornou filho de Deus, como lá em João 1,12. Olha o que diz João 1,12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Veja que maravilhoso.
os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você se tornou filho de Deus, não pelos seus méritos, não pelo seu poder, pelo seu conhecimento, pelo seu dinheiro, pelas suas influências sociais e políticas, mas porque Deus assim o quis, em Cristo Jesus. Essa é a tão grande salvação que lhe alcançou. Aqueles irmãos em Roma precisavam ter isso em mente, para que não se deixassem envolver com as muitas paixões do mundo, não se deixassem embebecer pelas ofertas do mundo, mas se curvassem sempre em louvor e exaltação ao Deus da sua salvação. O Deus de lá é o Deus de cá. O Deus de ontem é o Deus de hoje, que está lhe fazendo lembrar. Filho meu, lembra da salvação que eu te dei, tão grande salvação. Não negligencie dela, não abra mão dela, viva intensamente. E esse viver corresponde a testemunhar, a assumir o Evangelho de Jesus Cristo, assumir quem você é como filho de Deus neste tempo, proclamando a salvação do Senhor, revelando no seu falar e no seu agir o caráter de Cristo, santo, puro, justo e desejoso do bem sobre o seu próximo em toda e qualquer circunstância, mesmo que o próximo não seja lá tão próximo no sentido de ter comunhão com você, mesmo que o próximo até se constitua em seu inimigo, mas abençoe aquele que vos amaldiçoa e amai até mesmo aqueles que não demonstram amor por você, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Essa é a condição de vida do Filho de Deus, honrando a tão grande salvação. Mas o Espírito também ele nos faz lembrar que somos filhos de Deus. Sabe por quê? Por causa das nossas fraquezas. Como nós somos fracos, como nós somos limitados, e o quanto nós somos fragilizados em meio às lutas, às dificuldades que se agigantam à nossa volta. Gente, como um vírus tão pequenininho, microscópico, pode assustar toda a humanidade, colocando-a como que submissa. Mas sabemos que devemos submeter somente a Deus e crer que pelo poder de Deus não vencemos apenas vírus, bactérias, vencemos a Satanás, vencemos as nossas próprias limitações para que façamos com prudência, com sabedoria, com ousadia, com coragem, pela fé, a vontade de Deus, como nos é dada, como nos é revelada na sua palavra. Queridos, em Hebreus 4, 15 e 16 diz: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Ora, se temos lutas, se temos dificuldades, se temos enfermidades, se temos desemprego, se temos tentações várias, vícios, mau hábitos, não importa aquilo que manifesta quão fracos, quão limitados somos. O que importa é que temos um Deus grande, todo-poderoso, que se interessa por nós e nos faz lembrar que somos filhos dele, para que lembremos que como filhos dele, temos o auxílio dele e o poder dele sobre a nossa vida, para em tudo nos fazer vencedores, pois esta é a vontade de Deus, quando o seu Santo Espírito nos lembra de que somos filhos de Deus por Cristo Jesus. Você está angustiado, está amedrontado, está em meio às suas fraquezas, seja não só pela quarentena que lhe foi imposta, pelo medo até de pegar a doença, por talvez a escassez em função dos recessos aí, que vai impingir uma situação de crise financeira, e oramos para que Deus haja sobre as autoridades, elas tomem as medidas certas. Isso é o que nos compete a fazer, e também como crentes em Cristo, agirmos com tranquilidade, não nos apavorando, não nos desesperando, tomando decisões precipitadas e agindo como quem não tem fé, mas agindo por fé, confiados
de que maior do que as nossas fraquezas, maior do que as nossas limitações, é o agir de Deus, para que como povo de Deus honremos e glorifiquemos o seu santo nome. Não se esqueça, você é filho de Deus e tem como Pai o perfeito, o todo-poderoso, aquele que é imutável em seu propósito para conosco, aquele que é fiel em cumprir a sua palavra. Quando o Espírito lembra a você que você é filho de Deus, ele está lembrando a você disso. Você é limitado e imperfeito, porém você conta com a ajuda de Deus. Por isso, clame, por isso, vigie, por isso, ore. Busque manter-se firmado em seu Deus, o Deus de toda a providência, o Deus que fez o salmista dizer: esperei com paciência no Senhor e Ele se inclinou para mim, ouvindo o meu clamor, ou seja, ouvindo as razões das minhas angústias e ansiedades, as minhas fraquezas expostas, e Ele atendeu o meu clamor, ou seja, foi e me socorreu, foi e providenciou as soluções de que eu tanto precisava, de que eu tanto necessitava. Mas o Espírito Santo também ele age, nos fazendo lembrar que somos filhos de Deus por questão de prevenção, para que nele tenhamos discernimento e evitemos o mal. Temos fraquezas, somos frágeis, é fato, precisamos do sustento do Senhor e do seu livramento. Mas também é necessário que, acordados pelo Espírito Santo, despertados pela sua presença, evitemos todo o mal e não caiamos em tentação, não sucumbamos diante do pecado. É o Espírito Santo que nos convence de pecado, para que nos arrependamos desses pecados e busquemos a comunhão plena com o Senhor. É o Espírito Santo que nos convence da justiça de Deus, para que tenhamos em mente que não estamos largados a esmo para agirmos segundo a nossa própria consciência, mas para que andemos segundo a consciência que Deus forja em nós pela sua palavra, pelo seu próprio Santo Espírito, tendo a Jesus Cristo como modelo para a nossa vida. Romanos 8, 26 diz: e da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso é prova do seu amor para conosco. Quando ele confirma que somos filhos de Deus em nosso espírito, é para que nos lembremos que ele está intercedendo por nós. E ele quer nos prevenir de todo sentimento de medo, de abandono, de insegurança, de falta de esperança, de incerteza, para nos dar a certeza de que Deus está atento às nossas necessidades, está atento às nossas angústias, aflições. Ele sabe exatamente o que cada um de nós precisa e tem a medida certa da nossa necessidade e muito mais, para nos fazer transbordar de maneira que abençoemos a outros. Queridos, quero concluir lembrando que essas afirmações que o Espírito Santo faz em nós, confirmando que somos filhos de Deus, é com o propósito santo de nos consolar, de nos fortalecer, de nos animar, dirigindo-nos na perseverança da fé, para que em tudo sejamos encorajados, firmados na expectativa da glória do Senhor Jesus Cristo, que se manifesta em cada situação que Ele age e nos dá a vitória, e na glória final que esperamos no dia do Senhor. Uma das funções do Espírito Santo, como falamos, é nos fazer lembrar de tudo que aprendemos de Jesus Cristo. Eu gosto do texto de João 14, 26 e 27, quando o Senhor diz: mas aquele Consolador, Ele está preparando os discípulos para a sua partida e dizendo que eles não ficariam sozinhos. Viria o Consolador, o Espírito Santo. E Ele diz: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O Espírito Santo faz essa obra em nós, nos fazendo lembrar da pessoa de Cristo, aquele que pagou alto preço na salvação para nos tornar filhos do Pai,
filhos de Deus. Nos faz lembrar dos ensinamentos de Cristo. Cristo dizendo: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Dizendo: vinde a mim. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vinde a mim e acharei consolo para as vossas almas, refrigério para as vossas almas. Ô Jesus que disse, queridos: eis que estou convosco, em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É importante neste tempo de lutas e adversidades, a saber que veio o vírus e o vírus passará, como tantas outras situações de crises pelas quais passamos. Mas Deus permanece, a sua palavra permanece para sempre, se cumprindo na vida do povo de Deus, na vida daqueles que buscam em todo o tempo o Senhor, crendo no seu poder. O Espírito Santo, ele confirma em meu coração, em seu coração, que nós somos filhos de Deus. Isso deve nos bastar em meio às muitas lutas, como também nos tempos de refrigério, de festas, de muitas alegrias. O importante é não esquecermos que somos filhos de Deus e que o Espírito Santo ocupa esse lugar santo de agir, de se mover em nós, nos fazendo lembrar, porque a partir da lembrança de quem nós somos, todo o agir de Deus vai transformando-nos em pessoas mais fortes, mais corajosas, mais animadas, mais prontas a lutar. Pessoas resilientes, aquelas que em meio às lutas, às dificuldades, encontram soluções orientadas pela sabedoria do alto que vem sobre elas, que é a sabedoria do Espírito Santo de Deus, que é a interpretação iluminada das Santas Escrituras, que é a confiança no agir sobrenatural, no agir miraculoso do nosso Deus, o Deus que habita em nós, o Deus que nos fez seus filhos por Cristo Jesus. Que Ele nos abençoe e nos guarde nesse tempo, e que creiamos na verdade que o Espírito Santo confirma dentro de mim e dentro de você, sobre a igreja em toda a humanidade. Somos filhos de Deus, filhos do Altíssimo, em quem nós devemos confiar e esperar. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe.